Esse é o primeiro vídeo de uma nova fase nesse canal que eu tô muito empolgada para dividir com vocês. E por falar em fase, aqui nós falamos dessa fase que pode ser a melhor fase da sua vida, sobre a menopausa. Eu sou Tatiana, fisioterapeuta integrativa e sexóloga, e aqui eu te ensino a viver a menopausa sem sintomas e de forma natural. O que é a menopausa? Você já entrou na menopausa? Já passou dela? Menopausa é a última menstruação, o seu último ciclo menstrual. Então, antes de chegar no último ciclo, às vezes a gente acha que já está na menopausa porque menstruou e a menstruação falhou. É bem comum a gente ter falhas no ciclo antes de fato ter a última menstruação. Se você fica 3 meses sem menstruar e vem um sinalzinho, uma borrinha, uma grande quantidade, não entrou na menopausa ainda. Para você saber que chegou a menopausa, você tem a menstruação e passa 1 ano sem menstruar. Aí então você sabe que aquele foi o seu último ciclo. Aquela foi a data da menopausa há 1 ano atrás. Sacou então que quando você chegou à menopausa, você já está no pós-menopausa? É um tanto de termo, mas não importa, porque todo esse período do entorno, a gente entende quando a mulher fala que estou na menopausa, ela está nessa fase. Ela já menstruou, já passou e provavelmente está sentindo um ou muitos dos desconfortos que são muito frequentes aí. Por conta da diminuição dos hormônios que acontece, toda uma alteração hormonal que acontece na menopausa, é comum que a gente tenha, por exemplo, calores. A maioria das mulheres, 80%, tem muito calor e tem um calor desconfortável, com um suor assim que sobe, que incomoda, que vem de repente, que se chama fogacho. Por exemplo, esses calores, esses fogachos, é comum que as pessoas falem que eles vão durar 2 anos. Ai, quem dera fosse. Para algumas mulheres, dura ali por volta de 2 anos, mas o que a gente tem visto é que, principalmente atualmente, esses calores podem durar 5, 10, 15, 20 anos e em algumas mulheres eles nunca passam. Isso está mais frequente ultimamente e por isso a gente vê que vários dos nossos hábitos, da nossa alimentação, do estilo de vida estão relacionados com isso. Outra coisa muito comum da gente sentir, mesmo antes de começar ou da gente ter alcançado esse último ciclo, é a insônia. Então, a noite começa a ficar mais picada, o sono mais leve, parece que você fica sensível a qualquer barulhinho e isso a gente chama de insônia. Vai desde uma dificuldade para dormir, para pegar no sono, até o passar a noite inteira acordado. Tudo isso é variação daquilo que a gente chama de insônia. Com a diminuição desses hormônios também, a gente tem ressecamento em várias mucosas ou em todas as mucosas, todos os tecidos que revestem o nosso corpo, tanto a pele quanto a mucosa da boca, a mucosa do olho, ressecamento do olho, a mucosa da vagina, então tem o ressecamento vaginal e isso traz implicação bem direta na nossa sexualidade. As relações começam a ficar um pouquinho mais desconfortáveis e isso interfere também na nossa libido, que é a vontade, o desejo. Aliás, também tem baixa de algum hormônio aí que influencia também na questão da libido. Nossa, que terrível, né? Não, o melhor é que para tudo isso a gente pode tratar, pode abordar, pode prevenir e esse é o meu papel aqui com você. Talvez você perceba também que está mais cansada, com algumas dores no corpo, a massa muscular, né, a nossa musculatura vai perdendo um pouco, às vezes a gente se percebe mais murcha, com tendência a um acúmulo de gordura no abdômen, mas você pode conhecer várias mulheres que já passaram pela menopausa, que estão lá na frente muito bem. Então isso é sinal de que a gente tem muito o que fazer por isso. Eu falo que a menopausa é um convite para o autocuidado. É um convite para a gente se olhar de uma maneira diferente, se colocar em primeiro lugar, para a gente fazer o que precisa ser feito. A vida inteira a gente passou cuidando das pessoas ao nosso redor, lidando com a lida do dia a dia, lidando com a família, lidando com o trabalho.
e talvez a gente tenha se deixado um pouquinho aí de lado. Então, chega nesse momento que Deus nos dá de presente uma fase cheia de desconfortos às vezes, mas que traz também, de repente, um convite aí de bandeja para você se cuidar, para você se colocar em primeiro lugar e ver o que fazer com tudo isso que está acontecendo. E em que idade, então, que chega essa última menstruação? Isso vai variar muito de mulher para mulher. Às vezes, isso varia de acordo com a idade que você teve a sua primeira menstruação. Quanto antes, quanto mais nova você menstrua, a tendência é que você tenha a última menstruação também um pouco mais antecipado. Isso gira em torno dos 50 anos. Para algumas mulheres, 45, 46, até 55. É uma faixa que é completamente aceitável e normal. Menopausa precoce é quando essa última menstruação vem antes dos 40, ok? E quanto tempo dura? Olha, menopausa é a última menstruação. A sua fase pós-menopausa vai te acompanhar para o resto da vida. Então essa é uma nova fase, não é essa fase não passa, essa é uma nova fase da sua vida. Então o que a gente precisa é lidar bem com tudo isso que acontece, porque vai nos acompanhar até o fim da nossa vida. O que eu posso fazer então para atravessar ou para ir até o fim da minha vida com os sintomas ou sem os sintomas da menopausa? Nós podemos ter reposição hormonal de várias formas, mais antigas, mais tradicionais, mais modernas. Nós temos várias linhas aí de fitoterápicos, nós temos a ajuda da alimentação, mas eu vou te propor uma abordagem diferente e muito eficiente. Eu trago ativação hormonal aqui com base em exercícios, em práticas integrativas, eu trago sexologia, eu trago fisioterapia do assoalho pélvico, trago movimento, combinando de uma forma natural para cuidar de você e cuidar de todos esses sintomas. Então, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no meu canal, ative as notificações, porque toda vez que eu colocar um vídeo novo, você vai ser informada em primeira mão. Até o próximo vídeo, fica comigo!